Ei, turma, bom dia! Bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu pedi para vocês, na atividade que eu enviei, para que vocês criem uma fábula. Então, eu vou relembrar para vocês quais são as duas principais características da fábula e também vou explicar para vocês aquilo que eu quero que vocês façam no texto, ok? Então, vamos começar pelas principais características da fábula. A mais importante de todas é que os personagens são animais ou objetos que falam, pensam e agem como seres humanos. Então, toda vez que a gente lê uma fábula ou a gente cria uma fábula, a gente sempre encontra esses animais ou esses objetos que eles vão agir como seres humanos, eles vão ter sentimentos, eles vão falar, eles vão pensar. Então, a fábula que vocês vão criar para mim também vai ter que ser dessa forma, tá bem? Outra coisa, outra característica importante da fábula é que ela contém uma moral, ou seja, é um ensinamento. Toda fábula passa um ensinamento pra gente. Geralmente, esse ensinamento, ele aparece no final da fábula, né? Você termina de criar a sua história e lá no final você escreve moral. E na frente coloca qual é a moral da história. Mas existem também alguns textos que esse ensinamento, essa moral, ela não aparece lá no final. A gente tem que encontrar ela dentro do texto, né? No corpo do texto. Mas a fábula que eu quero que vocês criem para mim hoje, ela vai ser com personagens que serão animais, ok? E também vai ter que ter uma moral. E essa moral vai aparecer no final do seu texto. Assim que você terminar de escrever sua história, lá no finalzinho, você vai colocar qual foi a moral escolhida para criar o seu texto, ok? O que mais eu gostaria que vocês colocassem no texto, né? Que não pode faltar. O texto que você vai produzir hoje, ele deve conter o protagonista e o antagonista. Ou seja, o protagonista é o personagem principal da história. O antagonista é aquele que se opõe ao protagonista, ok? O seu texto ele deve ser narrativo, ou seja, ele tem que ter um narrador que vai contar essa história. E ele também vai ter personagens secundários, ok? Os personagens secundários são aqueles que aparecem bem pouco na história, mas que, de alguma forma, faz parte da história. Mas eles não são tão importantes quanto o protagonista e o antagonista. Seu texto também deve falar do espaço. O que é o espaço? É o local onde acontece a história que você vai contar. Então, geralmente, as fábulas, elas acontecem no bosque, numa floresta, porque como vai estar contando uma história onde tem animais, então ela vai acontecer em espaços onde os animais vivem, ok? Então, você vai ter que colocar lá também, qual é esse espaço? Também você precisa colocar qual é o tempo, né? Em que momento que se passa essa história que você criou? É de manhã, é à tarde, é à noite? Então, você vai ter que colocar também o tempo em que se passa essa história. Não se esqueça que a sua história deve ser bem montada. Ela deve ter um início, ela deve ter um meio e deve ter um fim, tá bom? Não deixe a sua história pela metade, ela tem que ficar completa. Outra coisa importante você vai colocar a moral da história lá no finalzinho da sua história, ok? Agora vamos para a segunda parte, que eu tenho mais algumas coisas que eu preciso explicar para vocês. Quem serão os personagens da sua fábula? Então, você vai escolher 4 animais desta imagem aqui que eu vou mostrar para vocês. São só 4, viu? Não pode ser mais. Aí, usando esses 4 animais como personagens, você vai criar a sua história, tá bom? Então, quais são esses animais que você vai poder escolher? É a raposa, o coelho, a tartaruga, a formiga, a águia e a coruja, ok? Dentre esses, você vai escolher 4 para criar a sua história. E o restante das instruções estão na atividade que eu enviei para vocês em anexo, tá bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem, envie aqui para mim na postagem dessa atividade mesmo que eu mandei para vocês, tá bom? Que eu vou responder para vocês aí, ok?
Beijos e até a próxima!